partes, tá? E aí nós vamos, o artigo 252, pessoal, do nosso código, eu transcrevi ele aqui para a gente visualizá-lo, ele vai dizer o seguinte, que nas obrigações alternativas, a escolha, então, cabe ao devedor, que é a regra geral, tá? A não ser que a exceção seja estipulado alguém, se outra coisa não se estipulou. Então, é aquela questão que nós falamos. Pode ser que em determinada obrigação nós tenhamos o credor, o devedor, ou dois credores, ou dois devedores envolvidos, não, independente da multiplicidade de participantes, significa dizer que tem que ser definido a quem vai ter o direito de escolha. Se não é definido entre credor e devedor, a regra vai dizer que o direito de escolha automaticamente, na ausência disso, é do devedor, sempre, regra geral. A escolha do cumprimento da obrigação, no caso de uma alternativa, se não houver uma pactuação anterior, automaticamente cabe ao devedor, gente, regra geral, tá bom? Outro ponto a destacarmos aqui. Eu coloco desde o início, veja-se bem, desde o início, né, do vínculo obrigacional, quando está se firmando aquele pacto obrigacional, o devedor, ele se obriga a entregar uma coisa ou outra. Significa dizer, então, gente, que aquela questão excludente que nós vimos, ele não vai estar obrigado a entregar os 3 bens, se tem 3 bens, por exemplo. Apenas um deles, ele acaba satisfazendo a obrigação. É aqui um exemplo que eu coloco, a entrega de um cavalo ou de um boi, veja que o ou, né, ou de um boi, né? Então, ou seja, se eu entregar o cavalo, está satisfeita a obrigação. Se eu entregar um boi, da mesma forma. Ou seja, significa dizer que não tem uma obrigatoriedade de eu entregar aquele determinado bem. Se justamente naquele contrato, naquela obrigação, foi avançado vários bens, vários elementos que poderiam ser entregues. E, por exemplo, não foi decidido quem seria a pessoa responsável pela escolha, se seria o credor ou o devedor. Na ausência disso, a regra geral vai dizer que cabe ao devedor escolher, então, se ele vai entregar, nesse caso aqui, o boi ou o cavalo. Entregando um dos dois, ele estará satisfazendo a obrigação e ela é considerada cumprida, automaticamente se excluindo, tá bom? Aqui eu trago alguns pontos para chamar a atenção, gente, tá? Por exemplo, é possível que fique definido que o credor é quem escolherá, como nós vimos. Então, quer dizer o quê? Que é uma liberalidade que as partes têm. A gente sabe que no campo do direito civil, isso vocês vão ver quando a gente está lá em contrato civil 3, pessoal, ela fala o seguinte, que um dos elementos essenciais de uma obrigação, ou da afirmação de um contrato, é justamente a manifestação de vontade das partes. Se as partes não se manifestarem, automaticamente não tem a essência negocial, né? Ou seja, não tem a caracterização do vínculo obrigacional. Precisa-se obrigatoriamente que as partes manifestem suas vontades. Nesse caso aqui da obrigação alternativa, uma forma de manifestar essa vontade é justamente escolher quem vai ficar a pessoa encarregada de escolher a entrega do bem, quando nós temos bens alternativos. Então, vai ser o credor que vai escolher, ou se não tem nenhuma pactuação, o que acontece? A regra geral vai dizer aqui o que a gente cabe ao devedor. Gravem bem isso, tá? Eu coloquei em negrito para chamar a atenção, tá? Outro ponto, ponto 2. Se o contrato, no entanto, expressamente mencionar que cabe a escolha ao credor, então passa a ser válido. Então, aquela regra geral que dizia aqui que cabe ao devedor, gente, ela não vai surtir efeito, porque nós temos uma pactuação anterior, prévia, né? Que vai dizer, então, que o credor tem o direito de escolha. Então, aí o devedor ele vai ter que respeitar isso, porque ambos acordaram isso, né? Foi da manifestação de vontade pura de cada um deles, tá? E um outro ponto que caracteriza isso também, gente, é o princípio da indivisibilidade do objeto. O que eu quero dizer com isso, gente? Veja, o credor não está obrigado a receber parte em uma prestação e parte em outra prestação. O que quer dizer isso, gente? A gente vai ver nos exemplos seguintes lá depois, mas eu já vou adiantá-los. Situação em que, por exemplo, tenham para ser entregue uma opção ou 2 veículos ou 2 motocicletas. Significa o quê? Que a obrigação que o credor tem de receber é a totalidade disso, ou um ou outro. Então, o pacote fala 2 veículos ou 2 motocicletas. Significa dizer, pelo princípio da indivisibilidade, gente, que eu não posso entregar uma motocicleta e um automóvel. Ou seja, o credor ele não é obrigado a aceitar esse tipo de entrega. O que ele pode aceitar justamente é a integralidade, ou seja, ou 2 veículos ou 2 motocicletas, tá? Então, é justamente o que ele quer dizer isso, que um princípio que rege, gente, e norteia a questão das obrigações alternativas é esse aqui da indivisibilidade do objeto, que é o objeto, gente, nesse caso, o bem, né? Então, significa dizer que aquele bem, ou aquela quantidade de bens que foram acordados, que poderiam ser escolhidos para que a entrega fosse feita, não pode ser distintos um do outro, tem que ser uniformes.
iguais. Ou seja, claro que se o credor aceitar, tudo bem, mas, ou seja, pela lei vai dizer que ele não está obrigado a aceitar bens distintos, né? Pluralidade de bens nessa questão, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Faça um positivo aí, tudo ok? Estão ouvindo, tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida por enquanto? Ok? Vamos seguindo então. Bom, aqui, pessoal, eu trago as obrigações alternativas numa visão mais prática para que a gente possa entendê-la, tá? Eu vou fazer o seguinte, quando eu for analisando cada uma delas, como eu falei a vocês, são 9 regras, dentro dessas regras, cada uma delas a gente vai descer lá embaixo, tem os artigos na íntegra, a gente interpreta o artigo e vê o caso prático para poder entender, tá? Então, eu vou descer já aqui de imediato, nós vamos ver antes a regra 1, gente, eu vou descer rapidinho aqui, e nós vamos ver, só voltando aqui, regra 1, aqui. Tá. A regra 1, gente, ela vai falar sobre o nosso artigo, aqui é a transcrição idêntica do nosso código, tá? Para a gente poder se situar, gente. Ela vai trazer a íntegra do artigo 252, o seu caput ali, né? O seu primeiro texto. Ela vai dizer o seguinte, gente, que nas obrigações alternativas, vamos interpretando, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Então, é aquilo que nós vimos. A regra geral, o Código Civil já diz, então, cabe sempre ao devedor, ao não ser que tenha sido antes pactuado entre as partes, que é o credor que escolha. Aí tudo bem. Mas a exceção, então, é uma exceção, tá? Então, vamos ver o exemplo da regra 1 com base nesse dispositivo aqui, pessoal. Vamos lá, aqui. Bom, todas essas regras que nós vamos ver, gente, elas vão estar aqui inerentes a quem escolhe o objeto, ou dependendo da situação fática que nós vamos ver. Até vejo que eu coloco quem vai escolher, né? Então, nessa possibilidade aqui, gente, nós temos, por exemplo, 3 pessoas envolvidas, tá? Vamos colocar a situação. Nós temos aqui o credor, né, que é quem vai adquirir o bem, o devedor, que é quem tem a obrigação de pagar o preço para poder aceitá-lo, e aqui nós temos um terceiro, digamos que nós temos mais uma pessoa envolvida nessa relação obrigacional. Tá? E por ser uma obrigação alternativa, nós temos 3 opções de bens aqui, então, uma motocicleta, um veículo e um trator, por exemplo. Né? Então, o que o código disse lá para nós, gente? Que quem vai escolher é quem estiver designado para a escolha. Então, significa dizer que pode ser o credor, o terceiro, ou na ausência de ter sido acordado que um dos dois venha a escolher, a gente veja, vai ser o quê? Vai caber ao devedor. Então, suponhamos que aqui, dentre esses três elementos, esses 3 sujeitos, não foi acordado quem escolheria a entrega de um desses bens para satisfazer a obrigação. Então, automaticamente, a regra recai sobre o devedor, esse carinha aqui, né? Então, ou seja, ele vai ter o direito de escolha se ele vai entregar um trator, um automóvel ou uma motocicleta ao credor. Então, se ele entregar o automóvel, está satisfeita a obrigação, é considerada cumprida. Então, lembra que a gente falou também da excludente de bens, né? Então, ou seja, ele entregou o automóvel, automaticamente já vai se excluir a motocicleta e o trator daquela relação obrigacional. Ela se extingue, tá, gente? Então, aqui o importante, a regra 1 vai dizer o seguinte, gente, que é importante ter em mente que, pela regra geral, sempre cabe ao devedor a escolha, ao não ser que tenha sido acordado previamente se possa caber ao devedor o direito de escolha ou não. Não havendo nenhuma tratativa nesse sentido, sempre vai incidir na regra aqui, então, aqui, como a gente vê, do devedor. Ok? Tudo bem até aí, gente? Seguindo, então, tá? Regra número 2, tá? Vamos lá. Sim. Ok. Regra número 2, gente. Deixa eu só descer lá. Regra 2, 3, 2. Aqui, vamos lá. 2, 5, 2, 4. A regra número 2, gente, ela vai falar sobre o parágrafo 2º do artigo 252. Antes, só observem aqui que nós temos, para vocês terem uma ideia, gente, da transcrição do código, como eu falei a vocês, que são 9 regras, né? Só observem que nós temos 9 elementos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí tem mais um aqui, 9. Então, nós temos 9 regrinhas, né? Então, nós estamos vendo a segunda delas, que vai falar sobre o 252, que nós vimos aqui, só que sobre o parágrafo 4º dele, tá, gente? Veja bem, que vai dizer o seguinte: se o título deferir a opção de terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Mas como que isso vai se desenrolar, gente? Vamos entender melhor. Vamos lá na regra 2. Aqui. A regra 2, gente, ela vai dizer o seguinte:
Deixa eu tentar só diminuir um pouquinho mais para ela aparecer melhor. Aí. O que eu coloco ali, então, no dispositivo, gente? Que aqui, na mesma situação fática, nós temos as 3 pessoas envolvidas. Temos o credor, o terceiro ou também o devedor, né? O que ele vai dizer aqui, então, gente? Que quem possuir o direito de escolha, se negar a exercê-lo, ou, por exemplo, ficar incapacitado. Então, vamos dizer aqui, gente, que, na verdade, que nessa situação fática, nenhum dos 3 pactuou quem queria escolher o que seria entregue. Então, como a gente sabe, a regra geral, na ausência de escolha, cabe ao devedor. Mas vamos supor que esse devedor se negue a escolher o que ele quer entregar e não quer entregar. Ou, por exemplo, ele sofra algum problema de saúde e fique incapacitado mentalmente de resolver a situação. Pode acontecer no curso da obrigação. Então, o que vai acontecer, gente? Nesse caso, que ele ficar, por exemplo, se negar a escolher um desses 3 objetos para entrega, ou ficar incapacitado, o que o artigo 252, parágrafo 4º, vai dizer o que nós vimos, gente? Que nesse caso, vai caber ao juiz, aqui está a figurinha do juiz, né? Ao juiz designar qual desses 3 objetos será entregue ao credor por parte do devedor. Então, repito, gente, na ausência do devedor de ele exercer o direito dele de escolha de qual dos 3 bens ele vai entregar, ou ele ficando incapacitado mentalmente, aí a pessoa obviamente não tem mais como produzir os atos da vida civil, a gente sabe disso. Então, automaticamente isso, por exemplo, é levado ao judiciário e ali o magistrado, né, o juiz, na pessoa do juiz, ele vai escolher, verificando que seja mais conveniente, ou seja, menos lesivo ao credor, né, e mais conveniente também ao devedor, tentando ver aquela questão do equilíbrio, né, entre as partes, uma questão mais justa possível, ele vai escolher, por exemplo, a motocicleta. Então, ele decide que a motocicleta deverá ser entregue para o credor, então, por parte do devedor. Então, nessa situação é quando não há a manifestação da parte que cabe ao direito de escolha. Então, a gente vê, ou por ele não se negar a exercê-lo, ou por ficar incapacitado para tal. Aí recai sobre o judiciário. Então, ele que irá decidir a escolha do bem, por exemplo. Tá? Tranquilo essa aí também, pessoal? Sinalizem aí, tudo bem? Ok? Vamos lá, então. Só minimizar isso aqui. Ok. Regra número 3, pessoal, vamos lá. A regra número 3, ela vai falar sobre o 252, parágrafo 3º. O que ele vai dizer para nós lá, gente? Vamos lá. 252, parágrafo 3º. Aqui estamos. No caso de pluralidade de optantes, ou seja, quando há vários optantes, né, pessoal? Por exemplo, como nós vimos, temos o credor, o devedor e um terceiro, no mínimo 3, né? Não havendo um acordo unânime entre eles, então que eles fiquem em desentendimento no que tange a escolha, decidirá o juiz, veja aqui a diferença, findando esse prazo, qual dos bens será entregue. Veja a diferença, gente. Vamos lá. Regra número 3. Então, aqui nós temos o que? Uma pluralidade de optantes, 3 optantes, né? Um credor, um devedor e um terceiro, tá? Só que digamos que eles estão no desacordo, eles não chegaram ao entendimento qual dos bens será entregue. Então, veja que aqui a gente tem uma divergência de opiniões, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer nesse caso, gente? Não havendo um acordo unânime, pacífico entre eles, o que vai acontecer? O juiz, por determinação judicial, ele vai poder designar quais dos bens será entregue. Então, nesse caso aqui, é justamente a situação que ele vai dizer, olha, eu acho mais coerente que se entregue o trator para resolver a situação obrigacional. Procede na sentença, resolve-se a situação. Isso aqui é para um caso, então, quando não há uma definição entre eles, gente, ou seja, há um desacordo entre eles, tá? Então, ou seja, o credor diz assim, não, eu quero escolher. Aí o devedor, não, mas eu quero escolher. Aí o terceiro, não, mas eu acho que eu deveria. Então fica aquela decisão. Então a gente vê que não tem um acordo solene, pacífico, né, entre eles. Então, obviamente, quem vai escolher, na verdade, é o judiciário, como uma medida de justiça, quais dos bens seriam mais convenientes para essa situação. Tá? Então, diferente da regra 2, que nós vimos aqui, a gente quer que, por exemplo, o juiz ele vai escolher quais das partes ela vai exercer diante da incapacidade, por exemplo, do devedor, que ele está em incapacidade mental, não pode. Então, aqui ele vai escolher quem poderá escolher quais desses bens será entregue. Já na regrinha número 3, na verdade, quando há uma indecisão entre os 3 elementos, por exemplo, o juiz vai decidir por eles. Então, ele toma a frente e vai dizer, não, então o mais conveniente é o bem de tal. Então, ele entrega o bem tal,
que supre a relação obrigacional nesse caso aqui também, tá? Então, ela vai dizer aqui, gente, em caso de pluralidade de optantes, em que não haja ou que não houver acordo entre eles, caberá ao juiz a definição, né, a decisão, qual desses objetos será o entregue para que se haja, então, o cumprimento da relação, ou seja, do vínculo obrigacional, tá? Tudo bem aí, gente? Ok? Podemos seguir? Eu não sei como é que está o tempo aí, Kleber. Você está controlando? Tá. Ótimo. Se ele te advertir, tu me lembra aí que eu faço a reconexão, tá? Tá, joia. Vamos lá. Regra número 4, pessoal. A regra número 4 ela vai falar do 252 também, só que do seu parágrafo segundo. 252, parágrafo segundo. Quando a obrigação for de prestações periódicas, o que ele quer dizer com prestações periódicas, gente? É quando há uma entrega fracionada, parcelada disso, ou seja, semanal, mensal ou quinzenal, seja qual for a forma que eles vão acordar, tá? A faculdade, ou seja, de opção, ou seja, o direito de escolha, poderá ser exercida em cada período. O que ele quer dizer com isso, gente? Vamos lá ver a regrinha número 4. Aqui está ela. Muito bem. A regra número 4 vai dizer o seguinte, gente, que aqui nós temos a figura de um devedor e de um credor, certo? Temos também a possibilidade da entrega alternativa, né, de 3 bens. Só o que vai acontecer aqui, gente? Então, vamos supor que eles têm um acordo que mensalmente, uma vez por mês, o devedor tem que entregar um desses bens, ou seja, um destes bens. Significa dizer que o devedor, gente, ele tem o direito de escolha nesse momento. Ou seja, ele poderá optar em entregar no mês de janeiro o trator para o credor, no mês de fevereiro o automóvel, ou também, novamente, o trator. Ou seja, ele escolhe quais desses elementos. Essa regra número 4, gente, ela quer dizer o seguinte, que, na verdade, se eu entrego um automóvel nesse mês, eu não estou obrigado a entregar novamente o automóvel no mês seguinte. Ou seja, eu tenho uma autonomia de escolha. E ela quer dizer também que os bens, eles não vinculam uns aos outros. Ou seja, se eu entrego em janeiro um automóvel, não necessariamente eu tenho que continuar entregando o automóvel. Eu posso optar pela motocicleta ou pelo trator. Então, se nós acordamos 3 bens, isso é natural. Trazendo um pouquinho mais para a visão do nosso dia a dia, para a gente entender ela um pouquinho melhor, gente, vamos pegar um exemplo de pagamento de pensão de alimentos, né, uma pensão alimentícia. O pai, por exemplo, o que vai pagar para o alimentante, para o filho, ele pode escolher, por exemplo, num mês, se for acordado, esse mês eu pago a mensalidade da escola, o mês que vem eu pago um valor referente à pensão alimentícia, no outro mês eu pago medicamentos. Então, ou seja, se for acordado entre as partes, o que significa que o pai ele tem a liberalidade de escolha o que ele vai pagar mensalmente para o filho. Se ele paga a escola, ou se ele paga a mensalidade de um curso que ele está fazendo, ou se ele paga apenas o valor mesmo mensal que havia sido acordado antes. Então, significa dizer que ele não tem a obrigatoriedade de seguir pagando aquela situação, os mesmos objetos todo o mês, que ele pode alterná-los nessa situação. Só, claro, é importante lembrar, gente, que isso tem que ser acordado inicialmente, previamente entre as partes. Então, tendo essa opção dos 3 elementos, automaticamente aí ele pode optá-los nas entregas. E também significa dizer, gente, que eles não vinculam um ao outro. Então, significa que não necessariamente eu tenho que conseguir prosseguir entregando o mesmo bem todos os meses. Eu posso intercalar entre um e outro, ok? Ficou claro aí, pessoal? Tranquilo? Ok, vamos Sim. avante, então. Tá bom. Vamos lá. A regra número 5, gente, tá? Acabando o tempo? Tá. Então, nós estamos na regra 5, gente. Eu vou mandar novamente o link e a gente reconecta de novo, tá bom? Mandando lá no grupo. Depois você repete a regra 4 aí para o seu, fazendo favor. Tranquilo. Voltamos na 4, então, tá? Só voltamos lá.
travando assim, não ficou pedido toda hora para voltar o que estava acabando o tempo. Pois é, só se o professor talvez tenha uma versão paga. Eu até vou perguntar para ele, que geralmente ele dá essa interrupção, né? Ele disse que tem até 40 minutos no máximo para cada transmissão em coletiva, né? Mas, enfim, vamos fazendo para não perder o ritmo, né? Bom, vamos lá, pessoal, vou voltar lá. Tá. 4. Pronto, aqui. Muito bem, vamos voltando aqui, pessoal, a regra número 4, tá? Que o colega pediu para repetir ali, depois eu peço para ver se foi compreensível, tá? A regra 4, gente, ela é do 252, parágrafo 2º do nosso Código Civil. Ela vai dizer o seguinte, gente, que quando houver, então, prestações periódicas, então, o que são prestações periódicas, gente? É que podem ser acordadas entregas, pagamentos, quinzenais, mensais, semanais, isso de acordo com o que as partes, tanto o credor e o devedor, acertarem, tá? Então, o que ele quer dizer isso? Então, quando houver essa modalidade, e cabendo ao devedor o direito de escolha, gente, ou seja, o devedor cai naquela regra geral que ele tem o direito de escolha, o item poderá entregar qualquer um dos 3 itens, aqui nesse caso, nesse exemplo, né, nas demais parcelas periódicas. Ou seja, vamos supor aqui, temos o credor e devedor, como estamos vendo aqui, e eles acordaram que fizeram um contrato de 12 meses, né, 1 ano, que o devedor se comprometeria a entregar ao credor, em cada mês, ou uma motocicleta, ou um veículo, ou um trator. Significa dizer que o devedor aqui ele tem uma autonomia, ou seja, um direito de escolha, certo? E esse direito de escolha, gente, significa o quê? Então, chegou o mês de janeiro, ele optou em entregar a motocicleta ao credor. Perfeito, procedeu a entrega, cumpriu a parcialidade da obrigação. Chegou no mês de fevereiro, o devedor ele opta por entregar o trator. Então, eu vou entregar o trator ao devedor, ao credor, perdão. Então, ele entrega, cumpre-se a parcialidade da obrigação. No outro mês, ele pode optar pelo veículo, ou se ele quiser repetir, entregar o trator, pode também. O que eu quero dizer, gente? Que independentemente dos bens que foram acordados, tem que estar acordados os bens prévios, obviamente, ele tem total autonomia para escolher quais deles ele acha mais conveniente para si entregar naquele determinado mês. Então, ele tem essa autonomia, essa liberalidade. Só que, lembrando, essa obrigação ela tem que ser acordada nessas condições entre credor e devedor. Então, se eles acordaram que poderia ser escolhido entre 3 bens durante o contrato, tudo bem, perfeitamente. O que eu quero dizer? Que o credor, gente, ele não vai poder exigir, nesse caso, que ele continue entregando só o trator. Ele não pode, porque foi acordado entre eles que o devedor tem a liberdade de escolher entre esses 3 bens para fazer as entregas mensais. Então, isso vai ter uma autonomia para ele, o direito de escolha, tá? E aquele exemplo que eu trouxe para vocês, por exemplo, da pensão alimentícia, a gente pode aplicar aqui também, né, no caso de pagamento de alimentos. Suponhamos que houve uma ação judicial, a mãe entrou com pedido de pagamento de pensão alimentícia e foi acordado lá junto à sentença, junto ao acordo, né, judicial, que o pai poderia intercalar pagamentos mensais, ou seja, num mês ele possa pagar o valor referente à pensão alimentícia, no outro mês ele possa pagar o valor da mensalidade escolar, ou no outro mês ele possa entregar medicamentos, por exemplo. Então, claro que isso tem que ser acordado previamente entre as partes, tá? Então, o que eu quero dizer, gente? Então, que isso é uma liberalidade que o devedor, nesse caso, ele vai ter, tá? Não sei se foi o Josenias que perguntou, né? Foi. Josenias, ficou claro a regra 4? Sim, é que na hora que eu fiquei com a divergência em questão do credor querer cobrar a outra parte que ele houvesse alguma divergência de não aceitar o que o devedor estava querendo optar em entregar. Entendi. Nesse caso, se houver, por isso que eu digo, nesse tipo de modalidade tem que haver já o acordo, quais são as opções de bens, né? Aí sim, aí ele não tem o direito de exigir que ele permaneça entregando sua motocicleta, por exemplo, nesse caso, né?
Então, é uma autonomia que o devedor tem, então ele que escolhe. Tá? Então, claro que já tem que ter sido estabelecidas as regras do jogo antes, previamente, né? E depois ele não tem o direito de exigir que mude, porque, na verdade, é uma escolha que cabe ao devedor, ok? Então tá, gente, vamos à regra número 5, tá? Retomando lá. Tranquilo, professor, entendi. Ó, beleza. Qualquer coisa vão chamando, tá, gente? Regra 5. A regra 5 ela está prevista no 252. E voltou o som. A regra do artigo 252, parágrafo 1º, gente. Vamos descer lá e ver o que ele nos diz no enunciado, tá? 252, primeiro. Aqui, estamos 252, primeiro. Ele vai dizer o seguinte: não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. É um exemplo que nós mencionamos bem anteriormente, lembram? Vamos voltar lá para ver a regra 5, então, pessoal. Aqui, regra número 5. Pois bem. Aqui na número 5, nós temos, então, dois sujeitos, um credor e um devedor, e ele vai dizer o seguinte, então, gente, que não pode o devedor, nesse caso, obrigar o credor, nesse caso aqui, a aceitar objetos diferentes. Vamos supor que no âmbito da obrigação, eles tinham acordado que poderiam ser entregues ou frangos, como nós vemos aqui, né, vamos usar os franguinhos, né, ou 2 coelhos, né, ou coelhinhos, né. Bom, só pedir para desligar o microfone, eu acho que alguém está com ele aí só para... Está voltando o som. Aí. Pronto, melhorou. Alô? Oi, Ali, bom dia, Dafa, tudo bem? Peraí, então. Ali, você postou o material agora do segundo grau da manhã? Acho que voltou um som aí, peraí, gente, que eu vou... É porque não está aparecendo na pasta. Peraí que eu vou achando aqui, pessoal. Conseguiram só desabilitar o microfone lá à esquerda. Bom. Beleza, obrigada, tchau. Bom, podemos seguir? Tá. Bom, nós falávamos aqui, gente, que o credor, por mais que ele não tenha o direito de escolha, ele não é obrigado, por exemplo, a aceitar parcialmente esses bens, essas entregas. Ou seja, o devedor que tem o direito de escolha, por ele ter o direito de escolha, não significa que ele possa entregar um coelho e um frango, por exemplo, ao credor. Ou seja, ele tem que entregar ou um objeto ou outro objeto. Então, ou seja, ou ele entrega 2 coelhos ou ele entrega 2 frangos. É aquela questão que nós vimos que a prestação ela não pode ser fracionada. Então, ou seja, o credor aqui, por mais que ele não tenha o direito de escolher, que esse direito a gente viu cabe ao devedor, ele também não é obrigado a aceitar parceladamente, ou seja, se ele vai me entregar um frango e um coelho, por exemplo. Então, na verdade, eu não tenho obrigação de aceitar. Então, o objeto da prestação ele é único, então ele é indivisível, como coloco aqui, gente. Veja, cada objeto da obrigação tem que ser visto de forma indivisível. Por mais que aqui nós tenhamos a unidade 2 de cada um deles, não significa que eu possa entregar um de cada, ou seja, tem que ser optado pelaquela opção. Que nem o exemplo acima, que nós vimos que eram veículos e motocicletas, por exemplo, mesma coisa aqui, se tivéssemos 2 veículos de um lado, 2 motocicletas de outro. Eu não posso entregar uma motocicleta e um veículo. Claro que, desde que o credor ele possa ceder e aceitar. Aí é uma hipótese, né? Mas digamos que pela regra geral, por mais que o devedor ele tenha o direito de escolha do que ele vai entregar ao credor, ele também não pode escolher parceladamente de cada um desses elementos. Ou seja, ele vai ter que entregar a integralidade desses bens, porque eles são considerados indivisíveis no âmbito das obrigações, tá, gente? Outro ponto aqui, deve ser entregue, então, 2 frangos ou 2 coelhos, não pode entregar um de cada, certo? Sempre a totalidade da prestação obrigacional, tá? Ficou claro, gente, esse elemento? Tranquilo? Então, vamos avante, tá? Número 6, tá? Regra número 6. Ela vai versar sobre o artigo 256 do nosso código, gente. Vamos ver o que o 256 fala lá, tá? Vamos descer aqui. O 256 vai dizer o seguinte... Oi, Ali. Se todas as prestações se tornarem impossíveis, sem culpa do devedor, veja, gente, ou seja... A mãe da Isabela Planeta falou que não está conseguindo acessar e eu entrei aqui, para mim não aparece. Só desligar o som aqui, pessoal, se eu não encontro aqui, peraí. Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver se eu volto aqui. Você não quer falar com a mãe dela? Porque para mim... Oi? Eu vou, porque para mim não está aparecendo.
Pronto, vamos voltar aqui. Beleza, agora estou aprendendo, aos pouquinhos vou pegando o jeito. Bom, vamos lá. Pronto, nós falamos aqui, então, a regra número 6, gente, ela vai tratar do artigo 256, tá? Ela vai dizer o seguinte: se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Se todos os objetos, os elementos que foram acordados para a opção de entrega se tornarem indisponíveis, a gente já vai ver por quê. Mas sem culpa do devedor, que ele não produziu o efeito para perder aqueles bens, tá? Então, a obrigação ela vai se extinguir pela sua normalidade. É aquela questão que nós vimos lá quando vimos obrigações de dar, fazer e não fazer, que nós vimos que quando o devedor ele não tem culpa, ou seja, sem culpa do devedor, automaticamente a obrigação ela se extingue, né? Porque na verdade não houve uma produção de um ato que impossibilitasse a entrega, por exemplo, né? Então vamos ver na parte prática ela aqui, gente. Deixa eu só voltar aqui, vamos lá. E regra número 6, aqui estamos. Na 6, nós temos a seguinte situação. Temos também um credor e um devedor, e temos a opção de 3 bens, né? Um automóvel, uma motocicleta e um cavalo. Ok. Aqui nós temos, por exemplo, a perda total desses bens. Vamos supor, por exemplo, que aconteceu casos fortuitos ou força maior, que esse veículo possa ter sido levado por uma enchente, uma coisa não foi culpa do devedor, que essa motocicleta possa ter também sido levado por uma enchente, vamos supor, e que esse animal ele tenha morrido por uma doença que agravou os rebanhos, também não foi por culpa do devedor. Então, o que ele quer dizer, gente? Que se ocorrer a perda desses 3 bens, desses 3 elementos, sem a culpa do devedor, automaticamente a obrigação se extingue. O credor não vai poder ter direito de exigir dele que ele entregue o cavalo se o cavalo morreu por morte natural ou por uma doença infecciosa, por exemplo, né, dos animais. Então, o que o artigo 256 diz, gente? Nesse caso, se a escolha couber ao devedor, como nós vemos aqui, e tudo se perde, veja que eu coloquei em destaque, sem a culpa desse devedor, se extingue a obrigação. Então, logo, como nós falamos, o credor, gente, ele não poderá exigir mais a obrigação quando o devedor não teve culpa da perda total dos objetos. Que aqui foram, como a gente viu, casos fortuitos, né, ou força maior, que a gente costuma classificar em direito, que justamente quando ele não teve interferência. Então, ele não interferiu, ele não produziu nenhum efeito para que dificultasse a entrega desses bens. Muito pelo contrário, foram todos por situações naturais. Tá? Então, nesse caso, extingue-se o vínculo obrigacional entre as partes. Lembrando-se quando for sem culpa. Tudo bem aí, pessoal? Ok? Joia. Vamos lá, regra número 7, tá? A regra número 7, ela vai tratar do artigo 253, gente. Vamos ver o que ele nos diz ali abaixo. 253. Aqui. Se uma das duas prestações, ou seja, dos 2 objetos, das 2 opções, não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, ou seja, impossível de cumpri-la, subsistirá o débito quanto à outra. O que ele quer dizer com isso? Vamos entender na questão prática ali, gente. Regra número 7. Aqui está. Mesma situação. Temos um credor, um devedor, né, e 3 opções de objetos. Tá? Só que nesse caso, o que acontece, gente? Aqui nós vamos ter a perda parcial de um desses 3 bens, ou seja, não teremos a perda da totalidade. Lembrando que aqui a causa incidente ainda é sem culpa do devedor, permanece naquela ocasião. Vamos supor que apenas sobreviva o automóvel sobre os naturais, o automóvel. Aí o que a regra vai dizer? Independentemente a quem caiba o direito de escolha, se for esse caso fosse do devedor ou fosse no do credor, independente, tá? Sem culpa desse devedor, que ele não produziu nenhum efeito para perder a parte desses bens, algumas opções se perdem. Se escolherá apenas a quem restar. Significa dizer o quê, gente? Que quando não houver culpa do devedor, e nesse caso que sobrou apenas o automóvel, por exemplo, ele vai entregar o automóvel. E o credor não vai poder exigir dele que ele entregue, por exemplo, a motocicleta, porque ela se perdeu por força natural, por uma enchente, por exemplo. Né? Então, quer dizer o quê? Que neste caso, o credor, quando for sem culpa, o credor não pode exigir um bem que foi perdido pelo devedor. Certo, gente? Tranquilo aí? Sem culpa, somente entrega o que resta. Tá bom? E não pode ser exigido outro por parte do credor. Tá bom? Positivo, gente? Certo. Vamos lá, número 8, tá?
A número 8 vai tratar do artigo 254, gente. Vamos dar uma olhadinha o que ele nos fala lá, na íntegra. 254. Aqui já muda a situação, veja. Se, por culpa do devedor, não puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele, ou seja, o devedor, obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, ou seja, que por último se perdeu, mais as perdas e danos que o caso determinar. Então, vamos ver lá o exemplo dela, gente, 254. Aqui estamos, regra número 8. Aqui ela vai dizer o seguinte, gente, veja bem. Temos um credor, temos um devedor e também ainda temos os 3 objetos alternativos, certo? Então, aqui nós temos o quê? Só que o que vai acontecer? Só que nesse caso, a perda do veículo, a perda dessa motocicleta e também o falecimento do animal, por exemplo, foi tudo por culpa do devedor. Significa que ele produziu situações para que isso acontecesse. Então, por exemplo, ele destruiu o veículo num acidente, ou ele deixou que a moto fosse furtada porque ele deixou ela facilitando a frente, ou que, de repente, ele matou o animal acidentalmente. Então, ou seja, ele produziu efeitos para perder os 3 bens que estavam constantes na obrigação. Logo, qual é a resolução que vai dizer aqui, gente? Com culpa, a gente sabe que temos sempre o que? O maisinho ali, perdas e danos. Isso é um incidente que vai agravar. E aí a regra do artigo vai dizer o seguinte, gente. Independente a quem caiba o direito de escolha, seja do devedor ou do credor, nesse caso, culpa do devedor, veja, como naquele caso que ele acabou perdendo os 3 bens por culpa própria, né, porque ele produziu os efeitos, deu-se a perda de tudo. Ele terá que pagar, aí nesse caso, qual é a regra, gente? Em dinheiro, veja bem, gente, em dinheiro, o valor equivalente ao bem que por último se perdeu. Vamos supor que dos 3 bens, o último que se perdeu foi o cavalo. Então, o cavalo veio a falecer por último, último antes dos 2 outros bens terem sido exterminados, né? Então, o que acontece? O valor que o cavalo era equivalente, digamos que ele valesse lá R$5.000, aquele animal. Então, significa dizer que o devedor, por ter sido o último bem perdido, que foi o cavalo, ele vai ter que indenizar o credor no valor de R$5.000, que era o valor equivalente ao cavalo, cumulado com mais acrescido de perdas e danos, porque ele foi com culpa, lembrando, gente, com culpa sempre perdas e danos, né? Então, o que eu quero dizer aqui, gente? Que a regra número 8 do nosso artigo 254, ela vai dizer que por mais que tenhamos os bens alternativos e os 3 sejam perdidos por culpa do devedor, aplica-se a regra do último bem que for perdido. Só que o pagamento desse último bem vai se dar em espécie, em dinheiro, porque você não tem mais como pegar aquele cavalo, que foi o último, né, e entregar ele morto. Não tem. Então, você vai ter que indenizar o valor inerente àquele bem, certo? Então, significa dizer que você vai pagar sempre o último bem perdido, cumulado com mais perdas e danos. Ok, pessoal? Tudo bem com a 8? Okay? Seguimos, então. A última, a regra número 9, tá? Ela vai versar sobre o artigo 255, gente. O que ele nos fala, 255? Vamos lá. Ele é um pouquinho mais extenso, tá? Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente, ou seja, a restante, ou o valor da outra, cumulada, então, com perdas e danos. Lembrando, com culpa, tá, gente? Outra situação, por culpa do devedor ainda, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, ou seja, impossíveis de entregar, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, se forem duas, a gente já vai chegar lá, além da indenização por perdas e danos. O que ele quer dizer com isso? Vamos ao caso prático, gente. 255, aqui estamos. Mesma situação hipotética. Temos um credor e um devedor, temos aqui 3 opções de objetos, como nós vimos anteriormente, e aqui nós vamos ter a seguinte situação, gente. A perda parcial com culpa do devedor. Tá? Então, digamos que aqui, por exemplo, perdeu-se alguns bens, e não todos, mas foi produzido com culpa. Tá? O que a regra de aplicação vai dizer para nós aqui? Se couber aqui, nesse caso, gente, vamos supor que caiba ao credor o direito de escolha. Tá? Então, vamos dizer que, antes de começar a relação obrigacional, eles acordaram que o credor escolheria, no prazo, a entrega de quais desses bens que o devedor deveria lhe entregar. Então, de escolha. Só que no dia, antes do dia, o devedor perdeu alguns desses bens por culpa dele. Ele produziu o efeito da perda desses bens. E restou apenas um, por exemplo. Aí o que a regra vai dizer? Se por culpa, aqui, veja bem, em detalhe, gente, do devedor algo se perde, o credor poderá escolher entre o que sobrou
entre, por exemplo, os outros, o cavalo que sobrou, né? Ou ainda ele pode escolher sobre os que se perderam também, nesse caso, porque é com culpa do devedor. Então, independente disso, como o direito de escolha, que eu sou o credor, cabe a mim, e não me interessa se ele perdeu por culpa dele. Isso era uma responsabilidade que ele tinha de guardar os bens para que ele me entregasse. Então, automaticamente, o que acontece? Eu posso escolher entre os três mesmo, independente de não existi-los mais, porque eles são com culpa do devedor, pessoal, tá? Então, nesse caso, se eu escolher um automóvel que havia sido perdido, né, por culpa do devedor, o que ele vai ter que me pagar nesse caso, gente? O equivalente em dinheiro, que era o valor de mercado daquele automóvel, acrescido de perdas e danos, tá? Então, a diferença aqui, pessoal, é que quando nós temos a perda parcial e não total, como no exemplo anterior, subindo aqui, a gente viu que aqui nós temos a perda total, né? Então, quando há total, é sempre o último, mas nesse caso é a perda parcial. Digamos que restou o cavalo ainda, perdeu-se 2, restou-se 1. Quando resta-se 1, gente, nesse caso, e sendo com culpa do devedor, eu, como credor, eu posso escolher qualquer um dos três, por mais que eles inexistam, passem a inexistir. Então, eu escolho, digamos, eu quero a motocicleta. Então, automaticamente, ele vai ter que pagar o valor de mercado correspondente a essa motocicleta, acumulado, né, acrescido, de mais perdas e danos. Então, justamente pelo fato de caracterizar a culpa, né, a responsabilização dele por ter perdido o bem que era de sua inteira responsabilidade, tá? Então, essa é a regra 9, pessoal, tá? Ficou alguma dúvida da 9, gente? Tranquilo? Tá? Pessoal, então, essas foram as 9 regras, né, que nós temos no que tange ao direito das relações, das obrigações alternativas, tá? Que estão constantes nesses dispositivos que nós vimos aqui desde o início lá do material, que eu deixei a vocês aqui, que está aqui em cima, ao 2,5. Então, nós destrinchamos aí esses artigos de lei, né, através ali dos dispositivos, dos casos práticos, tá, pessoal? Eu queria perguntar a vocês agora, vocês podem aí já abrir o áudio, quem tiver dúvida, no que nós vimos aqui, restou alguma dúvida, gente, que eu possa voltar, clarear a vocês? Por favor, falem agora. Pode falar, pessoal. Ficou tranquilo, tudo certo? Professor, esses slides você vai passar para nós? Sim, terminando agora, eu já vou disponibilizar no e-mail da turma ali, e aí, ou de repente eu já disponibilizo no grupo também do WhatsApp, nos dois, tá? No Zap é melhor, né? Bota nos dois, aí vocês veem o que for melhor para acessar. O WhatsApp é melhor. Isso, que a ideia, na verdade, desses slides aqui é como se o que nós faríamos no quadro, né? Então, é justamente para vocês terem um material complementar, né? Que aí fica bem fácil quando vocês forem estudar pela doutrina, até eu sugiro depois vocês fazerem hoje uma leitura da doutrina no que tange a obrigações alternativas, para vocês fixarem melhor. Vocês vão poder ver o caso prático aqui com o exemplo, né, juntamente com o dispositivo da lei. Fica mais fácil para a gente compreender, né, do que só ficar explicativo, de repente não ficaria mais, falta ser visível, né? Tá, professor, naquele cronograma, é só uma dúvida, então a gente está em obrigação de alternativas? Isso, nós estamos em obrigações alternativas hoje, que nós tratamos, tá? Daí a próxima aula já será outra modalidade, tá? Uhum, tá bom. Tá bom? Deixa eu só tirar aqui, gente, só. Stop. Pronto. Ok. Bom, pessoal, se não ficou nenhuma dúvida, então, a nossa pauta para hoje era trabalhar esse assunto das obrigações alternativas, tá? Agora, eu já estou disponibilizando a vocês aqueles materiais. E no decorrer do dia, se vocês forem estudar, por favor, não hesitem em perguntar alguma coisa no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, uma coisa, estou direto ligado ali, tá? Me chamem e a gente dá uma explicação mais apurada nesse sentido, se tiver dúvida. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Tá, gente? Aí, durante a semana, eu vou organizando o material e daí fazemos a mesma sistemática na nossa próxima aula da semana que vem, tá? Já mando com antecedência aquele roteiro de aula no e-mail e vou preparar um modelinho de slides, assim, para a gente, como se tivesse, vamos imaginar um quadro branco aí para discutir as aulas. Deixa eu perguntar mais uma coisa. O senhor vai passar o trabalho para nós? Eu estou organizando, gente, na verdade, a minha ideia era, não sei quando é que nós vamos voltar, agora está indefinido ainda, de já montar aquela avaliação parcial para vocês. Lembra que nós íamos fazer em aula, com material, aquela situação, né? A ideia é, de repente, eu já montar isso para a semana que vem e disponibilizar para vocês com prazo de entrega. E aí, valendo aqueles 3 pontos que nós temos na parcial. Aí eu já enviaria para vocês aí até, no máximo, a semana que vem.
e aí vocês já fariam com um tempo de prazo para me entregar, tá? Eu até estive pensando, pessoal, eu já vou adiantar, depois eu passo melhor a vocês, que o portal da faculdade ainda está em ajustes, então ele não está pronto, tá? Para a gente disponibilizar outras situações ali. Eu pensei em montar ali para nós uma sala, não sei se vocês já tiveram acesso no Google Classroom, aquele Google Sala de Aula, não sei se vocês já tiveram acesso. E lá eu passo. Ah, ótimo, beleza, Cleber. Que é justamente isso. Na verdade, eu já criei a sala ontem, eu queria passar isso para vocês, já criei, e eu vou passar um código para que vocês entrem nela. Aí eu passo um código e vocês conseguem ingressar naquela sala e ficam direto vinculados a ela. Ali eu vou postando também, posso postar outras situações. Mas ali o que eu queria dizer, gente, ela tem uma ferramenta que eu posso passar atividade ali para vocês e por ali mesmo, quando vocês resolverem, vocês postam. E aí eu vou ter o controle de todo mundo que me entrega a atividade pelaquela plataforma. E até ali eu posso atribuir até por ali. Coloca uma nota, vocês vão ficar sabendo a nota, por exemplo. Tá? Ah, ótimo. Ah, ótimo. Eu acho que ele, por ser o prazo também, ele vai dar um prazo. Digamos, se encerrou o prazo, não pode mais enviar também, né? Eu acho que é, né, Cleber? É, entendi. Não, ótimo. Então eu já vou passar para vocês o link para a gente entrar nessa sala também e ficar conectado ali também. Tá? Se tiver dúvidas, vocês vão perguntando como é que acessa, enfim. É tudo coisa nova no momento ainda, nós estamos nos adaptando, mas depois nós vamos pegando o jeitinho, né? Que é o importante é a gente conseguir seguir nossas aulas do jeito que nós pudermos aqui, né? Tá? Então tá, pessoal. Se não, alguém quer colocar mais coisa, fica tranquilo. É bastante, né, gente? É. Mas, como Então, sempre, excelente, professor. Obrigado mesmo, viu? obrigado, eu agradeço, gente. Ok, pessoal, obrigado. Então, uma boa semana. Qualquer coisa, chame lá no grupo, tá bom? Eu também. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigada. Bom dia, bom dia. Muito bom, muito Até mais. bom. Obrigado, gente. Até mais. Até Boa mais, semana. boa Tchau. semana a todos Boa aí. semana, professor. Deus abençoe. Tchau, crianças. Saudade de vocês. Ó, beijo, 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 beijo. Não mais aguentando em casa. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.